Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio da parceria entre a Forbes e o WhatsApp, falando de conversão, mensageria, tecnologia, inovação, marketing e muitos outros temas que são apaixonantes. Você pode ter certeza que são apaixonantes. Hoje a gente tem um case muito legal com uma companhia bastante interessante, histórica até, que está muito no nosso dia a dia, na nossa vida, e um case que conecta mensageria, que conecta inteligência artificial e vários outros temas aqui. Para falar sobre ele, eu recebo o Alan Spector, CDMO da L'Oréal Brasil. Alan. Alan. Vamos tentar, Alan. Mas atendo por qualquer variação. Atende. O Alan, eu já brinquei com ele aqui. O Alan é um carioca que já morou na França, tem que gosta muito de São Paulo, uma mistura cultural muito interessante. O parceiro aqui de L'Oréal e também de Meta, Bruno Montoro, Head Latam da Gupshup. Gupshup. De primeira. Acertei? Parabéns. Também atendemos por Gup, né? Ou Gupshup, tem variações também. Querido, bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado, Pacete. E a Flávia Ruiz, representando aqui a Meta, Industry Manager na Meta, hoje responsável por algumas verticais que ela vai explicar pra gente. Bem-vinda também. Obrigada, deixei sua vida mais fácil hoje. Muito mais fácil, muito mais Facilitei. fácil. Muito mais fácil. Eu diria que a mais fácil dentre outros episódios aqui. Bom, passada essa introdução onde eu aqui me preocupo com os nomes e as pronúncias, hoje a gente vai falar de um case muito legal dentro do universo de L'Oréal. Mas antes, Alan, dá um contexto. O que é ser um CDMO hoje no contexto de L'Oréal? O que é essa junção de marketing com dados? Legal, então CDMO, a gente pegou o CMO tradicional e colocou a letrinha D no meio, que é de digital, né? Então, a função é Chief Digital and Marketing Officer. E é muito porque a gente vê o digital como parte da jornada, como parte do marketing. Então, para quebrar os silos que você tem o marketing e o digital, entendendo que essa jornada do consumidor, hoje ela é uma só, a gente incorporou o D, né? Uma jornada que vem lá desde 2010, quando a gente começou a falar de digital na L'Oréal. Em 2014, a primeira CMO global virou CDMO. E então, desde então, em todos os países, a gente tem essa figura do CDMO. É interessante, L'Oréal hoje respira dados, tecnologia, inovação, experimentação, muito do que você fala, né, de e-commerce, de D2C, própria mensageria. Acho que é uma companhia hoje que tem um frescor muito interessante para inovação. E aí, Bruno, como parceiro aqui, dá um contexto para a gente hoje, o que vocês fazem, o que vocês implementam, o olhar estratégico de vocês, em outras palavras, quem são vocês dentro dessa nossa conversa aqui? Perfeito. A Gupshup é uma empresa que nasceu na Índia, hoje é uma empresa global, a gente tem presença em todos os continentes, né, muitos países, e a gente está há 15 anos no business de mensageria, né? Lá atrás começou com SMS, e mais recentemente, com a chegada de WhatsApp, né, e os canais over the top, né, a gente basicamente se reposicionou para esses canais. Então hoje, a maior parte do nosso business está em construir experiências conversacionais, muito focado em enterprise, mas também atendendo mid-market e pequenas empresas, para marketing, vendas e suporte. Então, o famoso chatbot, né, que tem explodido aí, né? Então, a gente é o líder global nesse segmento e também, hoje, um grande parceiro da Meta nessa jornada. Ficou mais interessante. Você está falando de 15 anos já de mensageria? 15 anos. Ou seja, vocês praticamente acompanharam todo o desenvolvimento aqui da indústria, das plataformas. A gente está falando de Índia também, né? Que junto com o Brasil hoje é um grande case para o WhatsApp, né? Muito legal. Flávia, dentro de Meta, quais são as indústrias que você olha ali, os segmentos que você olha? E primeiro, obrigado por trazer um case tão legal como esse, mas dá um contexto pra gente dentro desse ecossistema de Meta que é tão rico. Então, eu tô na Meta há quase 7 anos e eu sou responsável pela indústria de beleza, por isso estamos aqui. E algumas outras, então eu olho para saúde, personal home care e wellness como um todo, que também virou um ecossistema muito maior do que só a indústria de pharma, né? Que a gente olhava há alguns anos atrás. Dentro de beleza, eu sou responsável por L'Oréal, e é um baita orgulho, como você falou no começo, o L'Oréal é um cliente que respira inovação. Então, a gente tem muitas frentes de trabalho juntas, seja de comunicação do consumidor, de engajamento, de mensageria, mas muitas outras frentes para fazer com que esse D, né, que o Alan acabou de explicar, seja muito bem aproveitado dentro das nossas plataformas. Tem uma coisa muito legal dessa nossa série, e de todos os parceiros que estão aqui, o parceiro, ele precisa tá disposto, né? Isso que é legal, precisa estar disposto para experimentar, para tomar alguns riscos, para deixar levar tempo para amadurecer. Então é muito legal, o L'Oréal tá aqui por causa disso. Vamos lá.
de todas as experimentações e consolidações de tecnologia no contexto de L'Oréal, qual que é a relação de vocês com mensageria? Ou seja, como vocês vêm evoluindo a aplicação de mensageria no contexto de L'Oréal e das marcas? Bom, a Flá sabe disso, eu sou obcecado por esse tema de mensageria e vem muito porque dentro da minha área eu tenho toda a área de consumidor e que nem eu estava te falando, né? Quando você pensa no consumidor brasileiro, nós somos seres relacionais. E isso vem lá de trás, de como é que a nossa sociedade foi estruturada, das redes de relacionamento terem, desde a nossa colonização, assumido um papel muito importante em quem a gente é. E quando a era digital chegou, a gente transpôs esse componente aqui da gente ser social, emocional, relacional para o digital. Então, quando a gente fala em tecnologia, né? Hoje a tecnologia que tem a maior adesão entre os usuários de internet é o WhatsApp. E ele é parte absolutamente integral do nosso dia a dia. A gente tem a maior penetração no mundo inteiro, até maior do que a Índia. A Índia é maior em absoluto, mas quando a gente olha o percentual dentro dos usuários de internet, o Brasil é maior. A gente tem o maior time spent, maior tempo gasto dentro do aplicativo. E é o aplicativo mais baixado e mais usado no Brasil. Então, eu estava falando aqui que quando vem os franceses, eu tenho que explicar para eles. E eu começo às vezes falando, cara, vem na rua, vai dando uma olhada na fachada da farmácia, do supermercado, que todo mundo tem o número de WhatsApp ali. E por que também, né? Por que isso virou um canal de vendas? Porque é onde a gente está. A gente passa o nosso dia no WhatsApp, então é muito mais fácil você pescar o peixe aonde o peixe está nadando. Então, o WhatsApp é uma obsessão, assim, porque eu realmente entendi que para dar um passo além, especialmente nessa categoria, né, onde o conselho, a orientação é tão importante para você escolher o seu produto, você tem que estar no canal onde o consumidor está. Eu gosto muito desse seu exemplo e quando você precisa explicar, às vezes, alguns elementos do Brasil para profissionais que vêm de fora, esse exemplo é muito legal, né? Só se você caminhar aqui um pouquinho nessa avenida, olhar para o comércio, você vai entender o potencial dessa ferramenta aqui. E aí, Bruno, a gente está falando da junção de vários elementos. A minha pergunta para você é, por que mensageria cresceu tanto no Brasil? Qual foi os elementos ali, os encontros que fizeram com que hoje a gente estivesse aqui falando de um case de uma empresa global, especificamente aqui no Brasil? Eu acho que tem muito a ver com a forma que está acontecendo a digitalização dos mercados emergentes, né? Quando você olha o processo de digitalização dos mercados maduros, ele aconteceu um pouco antes e ele aconteceu com uma predominância muito grande do desktop, da web, né? E do ecossistema de aplicativos. Quando você vê uma digitalização um pouco mais tardia nos mercados emergentes como Índia, como o Brasil, né, até México, você vê um salto direto para canais de mensageria como uma representação da internet. A própria Meta tem um estudo, né, que chama Internet Verde, não sei se todo mundo conhece, que mostra que para grande parte da população o WhatsApp é a internet. Então, quando você olha basicamente esse fenômeno, é fácil de ver como que o WhatsApp a mensageria se torna, ou transborda de um canal de comunicação interpessoal para um canal de comunicação holístico com empresas de qualquer tamanho, né? E isso começou, acho que o comportamento do usuário de falar com empresas começou muito com as pequenas empresas, e elas tiveram um papel muito grande, muito importante nesse amadurecimento do mercado brasileiro, e obviamente as grandes empresas entraram logo na sequência e vêm explorando todas as fronteiras de inovação mais focadas em automação e relacionamento em escala, mas mantendo a personalização. Então, acho que tem a ver, basicamente, com a forma como se digitalizou e vem se digitalizando o brasileiro. É interessante que o exemplo que você dá, ele está muito relacionado à comunicação, interação, e ele vai diretamente para o lado do empreendedorismo, né? Quantas empresas hoje, as estratégias das empresas hoje, micro, pequenas e médias e grandes, dependem hoje dessa comunicação direta. Ou seja, isso faz toda a diferença. Flávia, pegando o teu olhar para a indústria da beleza e bem-estar e outras que se relacionam, como o Alan falou, por que mensageria é especial nessa indústria? O que tem a relação, esse contato direto, a velocidade? O que você classificaria aqui como dentro dessas indústrias que fazem com que a mensageria seja um sucesso também? Essa é uma pauta que a gente troca muito, né, Alan? A indústria de beleza no Brasil nasceu a partir da relação pessoal, do door-to-door, né? Onde eu conheço você e eu compro com você, e a gente tem essa relação onde você é meu advisor, você conhece a minha necessidade, você sabe o meu tom de pele, você conhece o meu cabelo. Então, essa relação pessoal de consultoria de beleza, ela é muito relevante no Brasil. A hora que a gente pensa no processo de digitalização,
Se eu pensar no e-commerce, o consumidor se sente perdido. Ele não tem alguém para assessorar esse processo, para me dizer o que funciona para mim, para minha necessidade específica. Então, quando a gente olha para o WhatsApp, ele faz essa relação pessoal acontecer de novo. Ela é uma relação íntima, eu consigo fazer uma consultoria de beleza, seja com humano, seja com AI, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, acontecer de forma digital, porém ainda com uma relação pessoal muito forte, muito estabelecida. Então essa é a minha leitura de valor do WhatsApp. Eu gostei do recorte que ela trouxe, que ela poderia trazer vários recortes, mas esse recorte da história da relação que nós temos no Brasil com a beleza, com esse universo, que faz muito sentido, né? Total, e é isso mesmo, né? Muita gente aprendeu a comprar beleza com alguém que te ajuda a navegar pela categoria. Então, essa troca, ela é muito importante. E aí, quando a Flá fala que a pessoa fica perdida, ela se sente solitária. Muitas pessoas, não todos, né? Mas assim, tem um grupo de consumidores que a gente chama, são os highly convertible, os que estão muito próximos, porque eles compram muita categoria de beleza no off, compram muitas outras categorias no on, mas eles não compram beleza no online. E aí, quando você vai entender quais são as barreiras, essa é uma das barreiras. É solitário, né? E eu tenho dúvida. Fica a dúvida, será que aquele produto que eu tô vendo ali, será que ele é o certo para minha pele? Será que ele é o certo para o meu cabelo? Então, quando a gente começou a testar lá atrás, no início dessa jornada, o WhatsApp, ou a minha, o que a gente chama de EBA, né? A minha E-Beauty Advisor, a minha consultora de beleza, ela dá uma segurança e ela dá esse lugar menos solitário, né? Esse lugar de que é emocional aqui, é emotivo. Eu falo de beleza, ativou o meu lado emocional aqui. Então, por isso que o WhatsApp é um canal que funciona muito bem. E é uma categoria complexa, né? Se a gente pensar a quantidade de produtos que existem para cada necessidade que eu tenho. Então, o Advisor, ele realmente tem um papel muito importante. E ela é complexa tecnicamente também, né? Eu como homem, por exemplo, que sou um entrante desse mercado, ainda, para mim, tecnicamente, já é um desafio. Agora tem um desafio para você, Bruno, porque aqui tem um ponto de equilíbrio, não tem? Entre esse contato, que a gente deixou muito claro aqui, que ele é humano, que ele tá baseado numa relação, versus a escala, versus a automação. Como não perder a essência? Como ter o ponto de equilíbrio entre o automatizado, mas num contexto que é muito humano aqui? Eu acho que a gente gosta de falar que essa é a beleza do conversacional, né, do WhatsApp. Voltando um pouco para aquele ponto que eu falei da digitalização, né, e do uso dos websites e tudo isso. A web tradicional, ela força o consumidor a se comportar um pouco como máquina, né, ou seja, todo esse contexto de o que eu faço, estou sozinho, onde eu clico, né, eu tenho que me adaptar ali como consumidor a uma navegação nova para cada experiência que eu vou, né. Já quando essa experiência é trazida para o WhatsApp, você vê um movimento contrário, né? Você obriga as empresas, as marcas a se comportarem de forma mais humana, né? Então aí a gente tem uma intersecção. Eu acho que o WhatsApp democratiza muito, né, a questão do omnichannel, né? Ele faz o omnichannel ser verdadeiro. O que é o omnichannel? Essa habilidade de você estar transitando entre o mundo offline e o mundo online, né? Porque você sente, né, que você está dentro da loja, porque a consultora está falando com você num aplicativo, né, numa plataforma, numa interface que você já domina, né, ao mesmo tempo você está na sua casa. Como que isso escala sem perder o toque humano, né? Eu acho que de duas maneiras. Primeiro, acho que o humano não está fora do jogo, né? Quando a gente fala de chatbot, quando a gente fala de experiências conversacionais. Pelo contrário, a gente tem total possibilidade de integrar o humano nessas experiências, e a gente faz isso com a L'Oréal, inclusive, e com várias marcas, né? E, obviamente, a gente tem a inteligência artificial que vem cumprindo um papel ainda mais escalável, ou seja, de duas maneiras. Primeiro, fornecendo para esse humano, vamos dizer, superpoderes, né? Ou seja, dentro do nosso próprio software você tem algumas sugestões do que responder, ou seja, a produtividade desse humano pode ficar maior. Você ainda está usando o humano ali para falar com o consumidor, mas a produtividade dele sobe. E, obviamente, a IA pode ser quem conversa com o consumidor final, dessa maneira, trazendo todos esses elementos humanos, né? Linguagem natural, perguntas de follow-up, até cross-sell, né? A gente tem experiências, né, basicamente onde os clientes pedem para que, né, seja uma IA vendedora. É o caso do trabalho que a gente fez aqui, vem fazendo com a L'Oréal. Tem que ser um IA, se eu vou usar IA, eu quero que essa IA seja vendedora, eu quero que essa IA tenha eficiência em assessorar,
né, esse consumidor final, não só com produtos, mas com rotinas, né, que possa realmente ter qualidade na sugestão que está sendo feita ali. A IA hoje consegue fazer isso, mas a gente também consegue manter o humano dentro desse canal. Interessante o teu olhar em relação à nossa dinâmica, né? Enquanto você falou, eu imaginava aqui, né? A minha dinâmica dentro de um e-commerce, no retail, como que eu tô programado para seguir ali um script, e no conversacional é do meu jeito ali, né? É meio que a adequação ela é inversa. Bem legal isso de comportamento até de linguagem. Vamos aproveitar que o Bruno introduziu aqui inteligência artificial. Vamos começar a falar do nosso case de hoje. Como que foi esse encontro WhatsApp e inteligência artificial? Legal. Bom, a gente começou com o humano mesmo, né? A gente começou o conversational com as nossas EBAs. Direto a gente adicionou inteligência artificial e mais recentemente a inteligência artificial generativa, que é realmente um game changer, né? Porque aí ela tem cara de humano no final do dia. E aí ela permite que essa conversa seja como se fosse com uma amiga ou com um amigo. Então isso realmente faz com que a gente possa ser ainda mais human-centric, né? Centrado no ser humano e menos dependente do humano propriamente dito. Então ela muda um pouco o jogo aqui nesse rolê, digamos assim. E aí, como é que a gente começou, né? Eu tenho hoje 6 lojas D2C, que são os sites diretos ao consumidor, onde eu vendo direto para o consumidor. E aí, a gente, entendendo esse aspecto, né? Porque, de novo, a área de consumidor está lá na minha área, a gente vai falar com o consumidor e a gente começou a identificar que tinha um grupo de consumidores que queria muito comprar direto daquela marca, mas ele se sentia perdido, se sentia solitário, como a Flá está falando. E aí, falei, cara, eu preciso ajudar esse consumidor. Então, foi uma aposta de falar, e se a gente oferecesse uma consultoria de beleza personalizada para esse consumidor, para ajudar a tirar essa dúvida, que é a grande barreira que essa consumidora ou esse consumidor tem na hora que eles vão para lá. E aí fomos aperfeiçoando, a gente começou com o que a gente chama de inbound, que é um ícone do WhatsApp, no meu banner, nas minhas PDPs, nas minhas páginas de produto, aonde o consumidor clica e ele cai no WhatsApp. E de lá, a gente tinha as consultoras de beleza que batiam esse papo e ajudavam a comprar. A gente foi para o outbound, que é onde eu começo a conversa. Então, eu como marca, pego o meu database, claro, para quem consentiu. Esse exemplo que você está dando, você começou numa marca específica? Ou você foi testando em várias? A gente começou com os SkinCeuticals e depois foi trazendo os outros D2Cs e hoje eu tenho só tem um que é o Yves Saint Laurent, que acabou de ser lançado, que ainda não tem, mas teremos em breve também. E aí, depois o passo 2 foi fazer o outbound, que é no inbound o consumidor começa a conversa comigo. Ele clica e ele vai para o WhatsApp. O outbound eu olho aquilo que aquele consumidor comprou e eu ofereço um outro produto ou o mesmo produto, se for uma reposição, mas eu inicio a conversa. Então eu mando: oi, Pacete, tudo bem? Vi que você comprou, tal. E aí a gente começa essa conversa com você. A gente entendeu que para escalar esse projeto, a gente precisava da inteligência artificial desde o começo. Porque no final do dia, a conversão ela é muito maior quando eu tenho um humano lá, porque acaba ficando 1 para 1, e naquele momento eu não tinha Gen AI ainda. Mas, no final do dia, tem perguntas que são rápidas, que são simples, que uma AI consegue resolver. O que o Bruno falou de escalar o humano ali, né? Também. Exatamente. E aí isso foi ficando maior. Hoje, 24% das minhas vendas do D2C passam pelo WhatsApp. E quando eu comparo o número de pessoas que me compram com o número de pessoas que falam comigo, eu tenho 50% a mais de pessoas falando comigo no WhatsApp do que comprando. Falando de todos os compradores que eu tenho no D2C. Então, isso mostra o quanto esse canal se tornou relevante pra gente. Né? E aí, quando eu vou olhar os KPIs de negócio, a minha conversão é muito maior. Se eu pego uma jornada que eu fazia por CRM, por e-mail, carrinho abandonado. Então, vi que a Flá esqueceu lá o produto no carrinho. Eu mando um e-mail para ela, assim que eu fazia. Quando eu mando um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, a conversão é 6 vezes maior. Por quê? Porque eu consigo identificar qual era a dúvida dela. Por que ela deixou aquele produto no carrinho? Então, essas jornadas a gente faz junto com o Bruno e tal, para conseguir endereçar realmente o problema. Então, quando eu mando e-mail, eu estou supondo que você deixou por causa, sei lá, da textura. Então, eu mando para explicar a textura um e-mail. Quando eu vou com o WhatsApp, eu consigo abrir essa conversa e consigo perguntar: Flá, eu vi que você deixou um produto no carrinho. Qual foi a sua dúvida? Eu consigo resolver. Então, a conversão ela é muito mais alta. E por isso se tornou um canal tão relevante para a gente. E aí, a última parte aqui, o Bruno vai me complementar nessa aqui, a gente, com o advento da Gen AI, da inteligência artificial generativa, a gente pegou o último dos D2C que ainda não tinha virado, que foi Kerastase, para criar um bot a partir da Gen AI, né? E aí foi um processo apaixonante aqui.
porque a gente teve que alimentar o LLM, então o modelo de linguagem, né? com o nosso... A gente tem o maior acervo de beleza do mundo, by far, né? Então, muita informação sobre pele, sobre cabelo. Isso para inteligência artificial é o melhor dos mundos possíveis. Exatamente. Então, e aí a gente teve que definir o tom de voz. Então, quando eu falo com Kerastase, como que eu quero que a minha marca fale com aquele consumidor, mesmo não sendo um humano, né? Então, a gente passou por todos esses steps aqui, junto com o Bruno e com a Gup. E aí, o que a gente viu foi que a conversão do bot de GenAI ela foi 4 vezes maior do que a do bot sem GenAI. Então, foi super eficiente. E, além disso, todas as perguntas eram respondidas em menos de 30 segundos, que é algo que agiliza muito. É claro que no Conversation a gente entendeu que, como o WhatsApp é o canal que o consumidor demorar não é o fim do mundo, porque a conversa é longa. Eu tenho conversas que duram semanas, tem gente que volta para bater papo. Que interessante! Tem gente que volta para bater papo e pede para falar com o consultor. O Alisson tá aí? Não, ele vai chegar de tarde. Maravilhoso. Então, mas aí enfim, a gente tem esse modelo híbrido, assim, onde eu tenho o GenAI, e o GenAI resolve uma boa parte das coisas, a conversão dele é melhor do que a do bot sem AI, mas eu tenho humano, né? Para muita gente, o humano para humano... Bruno, tira uma dúvida aqui, ainda antes de falar como que foi o processo, como vocês aportaram, mas essa diferenciação que o Alan traz em relação à inteligência artificial e à inteligência artificial generativa. Uma inteligência artificial que você tem controle e uma inteligência artificial que ela tem a capacidade de criar algo. Nesse caso aqui, você tinha um tipo de controle ali. Explica pra gente, porque sempre tem uma certa confusão às vezes, né? AI generativa, AI preditiva, uma AI que eu tenho total controle, uma AI que consegue ir dando respostas a partir do que ela já tem de conhecimento. O que tem de diferença aqui entre a AI que o Alan mencionou, a primeira e a segunda? Eu acho que a AI é um campo muito amplo, né? Muito mais amplo do que só a AI generativa. A AI hoje está embedada, né, tá incluída em processos, tem IA para milhares de aplicações, né? Se você pega o exemplo da própria Meta, a Meta tem uma grande frente de atuação que é aplicar a inteligência artificial para otimização do advertising, de anúncios, de mídia. Então, quer dizer, a IA hoje ela está entrando em tudo que é processo. A IA generativa é um corte, né, dentro da disciplina de AI, que se caracteriza basicamente por você gerar um conteúdo com base numa pergunta ou num comando humano, né? Quer dizer, a IA que gera na hora, né, o que você precisa. Então, quer dizer, tem a parte de texto, sim, que a gente usa aqui, mas também imagem, vídeo. Então, a IA generativa vem ficando cada vez mais poderosa e por ela basicamente gerar, né, como o nome diz, respostas e conteúdos, né, com base num comando que foi dado agora por um humano, ela consegue levar conversas de uma maneira mais natural. Então essa é a diferença, e que pra gente, quando a gente, quer dizer, a gente estava no segmento conversacional já há muitos anos, quando foi anunciado o ChatGPT, né? Então, quer dizer, a gente como GupShup, como empresa do segmento, a gente olhou para aquilo com olhos assim, maravilhados, né? Falei, agora a gente vai conseguir levar essas experiências conversacionais para um outro nível. E eu acho que não é só aplicar um componente humano no antigo chatbot, que traz, como o Alan falou, 6 vezes mais conversão. Mas quando você pensa em varejo, em comércio, também é sobre você agora eliminar a necessidade de um consumidor ter que fazer o browsing, assim, olhar um catálogo gigantesco e basicamente só entregar para ele ou para ela o que faz sentido. Tá relacionado ao exemplo que você deu, de condicionar as pessoas a um tipo de caminho ali. Exatamente. Então, tudo que se fala, inclusive da IA generativa, e por isso o Google também está correndo para usar a IA generativa no mecanismo de busca, quer dizer, o jeito antigo de buscar conteúdo, você coloca uma query no Google e você recebe um monte de links, tem que ficar olhando link por link para ver o que é. A IA generativa já te dá a resposta que você precisa. Transpondo isso para o universo do commerce, né, você consegue ver a mesma lógica sendo aplicada em catálogo. Por que eu tenho que obrigar o consumidor a olhar tudo que eu tenho, sendo que é muito melhor eu entender o que esse consumidor precisa naquele momento e entregar os 2, 3 produtos que vão resolver o problema dele ou dela. E é interessante, complementando aqui, é interessante a gente pensar nessa troca fluida entre a marca e o consumidor em diferentes formatos que você acabou de falar. Voz ganhando uma força enorme dentro da devolutiva que a AI é capaz de dar para o consumidor. Então, a gente sabe que o Brasil é o país que mais troca mensagens de voz no mundo.
A AI é capaz de trocar e ter um diálogo conversacional em voz com você a partir de qualquer comando que você dá. Então, a gente vai tornando realmente a experiência mais e mais e mais customizada e imersiva. Eu já tive experiências em que eu tava num atendimento ali no WhatsApp e eu, desesperado, mandava áudio, porque eu só conseguia me expressar via áudio. Outro traço importante do comportamento do brasileiro no WhatsApp. Ô, Flá, deixa eu trazer o que a gente falou bastante aqui sobre AI e AI generativa para o contexto de Meta. Qual é a diferença aqui quando eu falo da tecnologia dentro do ecossistema de vocês? Enxergando o Meta como um ecossistema, não como uma plataforma, mas qual que é a diferença? O que muda aqui dentro? Vamos lá. O Bruno falou, a Meta foi construída através de inteligência artificial. Então, a hora que a gente viu o Facebook nascendo e você tendo um feed personalizado para cada um de nós, de acordo com o interesse, com as pessoas que eu sigo, isso é, né, um trabalho da inteligência artificial por trás, digerindo todo o conteúdo através do interesse que você tem como pessoa, né? A evolução disso, hoje o Bruno acabou de citar, hoje a gente entrega anúncio para as pessoas dentro do feed delas com muito mais precisão do que eu conseguia fazer há alguns anos atrás, quando eu entrei na Meta. Por quê? Porque a inteligência artificial está ganhando um nível de sofisticação e poder muito maior. Eu conheço o seu hábito de consumo, eu sei em que momento você quer consumir cada tipo de conteúdo e eu entrego com muita assertividade o que você está fazendo. Então, esse é um produto de inteligência artificial que tem um nome, uma sigla que eu não vou trazer aqui, mas que é muito relevante. Quando a gente olha para o IA generativa, eu acho que a gente vê muito isso acontecendo dentro do ambiente de conversacional. Então, a Meta lançou em 5 mercados, há algumas semanas atrás, os agentes conversacionais, né, que a gente ainda não tem no Brasil, vai ter já. Que é o quê? A hora que eu quero pesquisar, eu tenho uma dúvida, eu quero pesquisar alguma coisa, eu não preciso mais necessariamente no aplicativo de busca. Eu vou no WhatsApp e eu pergunto por voz ou por texto o que eu quero e ele me dá a resposta, porque a gente sabe dentro do nosso ecossistema todo o conteúdo e o seu interesse. Então, acho que essa é a diferença, é a capacidade que a gente está usando, o formato onde a gente está usando inteligência artificial em todos os nossos aplicativos, de diferentes formas, para conseguir garantir que todo o conteúdo que acontece em todos os aplicativos é devolvido para você da melhor forma possível. Eu tô lembrando que o Bruno falou ali, quando você mencionou o ChatGPT, né? E aí vocês falaram, nossa, agora a gente tem o melhor dos mundos e agora isso vai escalar. O ChatGPT teve um mérito de trazer algo intangível para o tangível, né? Minha mãe hoje acabou entendendo de IA generativa, mas é legal como todo o mercado aqui ele evoluiu, né? Essa junção de AI generativa numa plataforma conversacional com toda a penetração que o WhatsApp tem no Brasil tem um potencial aqui muito interessante. Os resultados foram... Você falou especificamente de alguns resultados, você falou um pouquinho do desafio aqui. Agora, quando a gente fala aqui, quando você traz esse case, a gente não está falando só de mensageria, né? Esse case, ele acaba refletindo dentro de toda a sua estratégia digital, eu estou errado. Ou seja, vários parâmetros você acaba mudando a partir de um case como esse, né? Total. E quando eu falo de personalização, por exemplo, que é uma palavra cada vez mais presente no marketing hoje, né? Isso me leva a um outro patamar de personalização. Porque olha a riqueza do dado que eu troco quando eu tenho o Bruno como meu consumidor lá falando comigo. Como é que é essa pele? É pele oleosa? Como é que é seu cabelo? E daí vai. E quando a pessoa volta para falar comigo, e aí eu consigo olhar na mesma hora, deixa eu ver todas as interações que eu já tive com o Bruno até hoje. Então, eu parto de um outro lugar, de um outro momento, de um outro estágio de conhecimento do meu consumidor. Então, realmente, ele permite um tipo de conversa que eu não consigo ter em outros canais. Bruno, o que tem aqui de boa prática que serve de referência para qualquer outro segmento que está nos ouvindo aqui? Ou seja, olhando para esse case, além do que o Alan já falou, o que deu certo aqui? Além de estar disposto a experimentar, de ter paciência, mas o que você destacaria como boa prática aqui para a gente levar como exemplo para outras marcas? Primeiro de tudo, eu acho que falar um pouco da jornada que a gente teve, né? A gente começa com uma visão executiva, né, que parte do Alan, de realmente inovar, de realmente criar alguma coisa diferente e acompanhar esse processo de perto. Um processo novo, né, uma iniciativa nova com alto potencial, que precisa cuidar como se fosse um bebê. Né? Assim, realmente assim, os primeiros projetos de IA generativa, de chatbot, é algo que tem que ser olhado muito de perto, porque tem muita variável. Ou seja, né? atenção 24 horas por dia, como um bebê direto ali, né? Do nosso lado, 24 horas, a gente tenta minimizar ao máximo, né, para a L'Oréal, mas exige
exige uma troca muito constante e uma otimização também muito frequente, né? Não, total. E a gente coloca todo o time para testar. Então tá todo mundo, chega de noite, deita na cama e vai lá testar o bot, fazendo todo tipo de perguntas, né? Porque eu tenho que ver a pergunta certa, e se eu fizer uma pergunta bizarra, né? Como é que ele vai me responder? E isso eu tenho que garantir também, porque ele tá falando em nome da minha marca. Então todo mundo aqui tá testando, otimizando, e o que eu acho que é legal, a gente começa a conseguir fazer análises preditivas no final do dia, né? Então eu olho o comportamento do Bruno hoje, eu entendo que tudo que eu tô vendo até hoje, ele vai virar a Flávia do futuro. Então eu sei o que eu posso oferecer para ele, para sofisticar o comportamento que ele tem em relação à categoria de beleza. Então, realmente, do nosso lado aqui, é um test and learn constante. A gente errou muito no começo, né, Bruno? Errou na segmentação, então eu ofereci o produto errado para a pessoa errada. A gente foi refinando tudo isso para chegar nesse resultado hoje, para 25% das minhas vendas passarem pelo WhatsApp, no B2C. Desculpa, eu queria só citar uma boa prática, que acho que é fundamental, que é o seguinte: esses projetos de IA generativa, eles, obviamente, eles só funcionam se a gente tem uma base de dados confiável, né, em que a gente possa trabalhar para poder prover as respostas, né? Então, nesse caso, eu acho que uma boa prática que a gente teve com a L'Oréal a L'Oréal tinha uma documentação muito, muito extensa sobre o que falar para cada cliente, sobre cada produto. Isso alimentou muito bem a generativa. A lição de casa estava bem feita. Estava bem feita. E o time da L'Oréal acompanhou muito de perto isso, né? Sob, obviamente, toda a liderança do Alan. Então, assim, eu acho que é realmente uma parceria, né? Esses primeiros projetos. Eu falo muito desse caso de Kerastase, que foi o primeiro que a gente fez junto, mas a gente já fez outros, né? A gente já está no 3º ou 4º bot de IA generativa, e isso continua evoluindo, e cada vez que a gente faz o próximo fica mais fácil. Então, realmente tem uma curva de aprendizado muito interessante aí envolvida. Eu queria falar sobre erro com você. Olha que legal, vou falar sobre erro. Eu achei muito interessante a expressão que vocês usaram, assim, a gente errou, a gente precisou corrigir. Isso é muito interessante, essa honestidade também, né? Porque é óbvio que quando você está experimentando, está testando, o processo ele vai trazer erros. E aí, eu queria emendar essa questão do erro com os aprendizados. Você que acaba tendo um olhar da indústria também, os aprendizados que a gente pode tirar daqui. Eu acho que o processo, como todo processo de inovação, ele é sofrido, né? A gente errar, assumir que errou, ele é um processo sofrido, mas eu acho que o que a L'Oréal faz muito bem, o Bruno começou falando do compromisso do Alan, né? Acho que a liderança está muito comprometida com esse caso de uso, né? Acho que não só em você, mas em outros líderes dentro da L'Oréal. E tem uma resiliência muito grande. Então, assim, a gente errou, a gente aprende porque a gente tem o dado, a gente aprende com o erro e a gente não desiste. Porque é muito fácil desistir, é um investimento de tempo, financeiro, de energia de muitos times. Porque ele tá tendo que entregar performance. Ele tem que entregar o negócio dele. Então, eu acho que esse, para mim, é um grande aprendizado que eu não vejo necessariamente em todos os clientes da indústria. Eu acho que um aprendizado importante que eu trago com o L'Oréal é o nível de parceria entre vocês, né? Ter um parceiro que realmente entende o negócio de vocês, a dor do negócio, e pensa em cima, né, das soluções existentes para conseguir entregar valor para a L'Oréal. E eu acho que dado é muito comum a gente ver um cliente com muita vontade de fazer, mas a hora que ele vai analisar o que ele executou, não necessariamente ele tem todos os dados na mão. Então, acho que o aprendizado garanta que todos os times e todas as ferramentas possíveis estão conectadas a esse projeto para a gente conseguir extrair o melhor dele e tomar decisão em cima de dado. E se eu puder complementar só um ponto, eu acho que parte do sucesso desse projeto é que ele nasce da essência do consumidor brasileiro. Então, não é a inovação pela inovação, sabe? É uma inovação muito relevante em cima de quem a gente é, de como a gente se comporta. E por isso que eu sou obcecado por causa disso. Porque quando você escuta o consumidor, é muito claro que esse é o caminho. Então, ele atende a um need gap realmente real. E aí, essa escuta do consumidor está muito relacionada também, voltando ao início da nossa conversa, o WhatsApp aqui, né? A gente começou falando de cultura, comportamento, áudio. Na essência aqui, a gente está falando de algo muito, muito brasileiro, né? Muito local. Vou terminar fazendo uma pergunta que remete muito ao que o Bruno mencionou, quando eu falei da lição de casa tá pronta. Às vezes eu pergunto para os executivos de marketing, mas a inteligência artificial generativa, você é bastante entusiasta, mas o olhar do que a gente tem que fazer antes, né?
os nossos dados, o nosso data lake, o nosso olhar. Essa lição de casa aqui, talvez de tudo que a gente falou aqui, ela define muito o sucesso desse case também, né? Não, eu acho que a lição de casa passa até pela segurança. Então, para a gente usar a GenAI, tem uma série de do's and don'ts que a gente tem que cumprir, que a gente tem que testar, e que começa por aí, você saber até onde você pode ir, o que você tem que testar antes de colocar na rua, e aí sim, você ter as ferramentas certas, você garantir que você tem os dados para alimentar, para treinar o LLM, porque senão alguma coisa vai sair errada. Então, tem um dever de casa muito relevante aqui do lado da marca, do lado da indústria, que tem que ser feito, que vale a pena ser feito. Bruno, muito legal. Acho que a cocriação, a parceria aqui, ela determina tudo também, mas é muito interessante. Para fechar, a gente está falando aqui só de tamanho? Isso que a gente conversou aqui é só para empresas grandes ou não? Não, pelo contrário. O GenAI, na verdade, esses agentes, né, como a Flávia citou, de inteligência artificial, eles são o futuro da interação conversacional, né? Falar um pouco do nosso lado da GupShup. Dentro da nossa própria plataforma, que é um software, né, a gente já está lançando, agora já está, né, disponível, basicamente uma maneira de você simplesmente dar um comando e criar um chatbot de AI. Então você usa a lógica, né, da GenAI para criar bots de GenAI. Então você vai chegar lá e falar: eu quero um bot, eu sou uma padaria, eu quero um bot que atenda o consumidor e fale horário de atendimento e produtos que eu tenho, né? E aí a ferramenta escreve o bot. Aí você pode fazer edições e tudo. Então, o que eu estou dizendo é que está ficando cada vez mais democratizado, né, esse uso da inteligência artificial para qualquer tipo de empresa. Obviamente, empresas menores têm capacidade mais limitada de poder automatizar a integração de sistemas e tudo isso, né? Isso, obviamente, as empresas grandes e gigantes, no caso da L'Oréal, sempre estarão à frente, né? Porque, obviamente, tem todo o arcabouço tecnológico para fazer isso. Mas, em termos de experiência, em termos de você poder colocar dentro do WhatsApp, né, uma experiência com inteligência artificial, isso está na esquina, isso está acontecendo agora. Flávia, vale a reflexão aqui também, né? Apesar de você cuidar de uma vertical ali que olha para clientes gigantes, a gente está falando aqui do acesso para qualquer tamanho de empresa, né? E mesmo dentro do ecossistema de Meta. Todos. Você começou dando o exemplo de farmácias, padarias, lojas de bairro, hoje tendo o WhatsApp como principal canal de comunicação com o consumidor. Então, o WhatsApp ele é muito relevante, ele nasceu no pequeno negócio. E acho que os grandes agora estão embarcando e se preparando para conseguir começar esse processo e liderar, né, a relação com o consumidor aqui também. Então, ele é para todo mundo. Voltamos ao início da conversa. Queridos, eu queria muito agradecer. Eu tô lembrando aqui que, por mais de todas as conexões, de tudo que a gente falou aqui, estamos indo para o 3º episódio já dessa série, e é interessante que a cada episódio alguém da Meta que está aqui menciona alguma novidade relacionada ao WhatsApp. É impressionante. Assim, lançou tal coisa, você mencionou aqui, é impressionante a velocidade, e aqui não estou falando só de WhatsApp, estou falando de mensageria, da comunicação como um todo. Então, muito obrigado por trazer esse case aqui para a gente, também por se dispor, né? Uma empresa tão grande, com tantas metas e entregas ali, de dedicar um pouquinho de tempo e paciência pra gente construir esse case aqui. Tá bom? Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Forbescast em parceria com o WhatsApp, falando de mensageria, marketing, tecnologia e negócios. E a gente se encontra no próximo episódio.